Caros alunos, vamos fazer a correção da semana 5 do nosso PET, Plano de Ensino Tutorado, PET 2, de Filosofia e Terceiro Ano. Essa semana nós tivemos a alegria de refletir sobre a filosofia africana, especificamente a ética Ubuntu, que é muito importante, tem toda uma filosofia de vida, de ser, principalmente a importância do outro, do nós estarmos juntos, perceber o valor da comunidade, superar aí as concepções de individualismo, egoísmo, que tanto reina na nossa sociedade e faz com que a gente perceba a importância de sermos iguais, né? Termos direitos iguais. Então nós temos aí, principalmente nas atividades, são duas atividades objetivas, mas que é bom a gente refletir sobre elas, a importância delas, e aquilo que perpassa a filosofia africana. Vamos ver a primeira. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural. Seu movimento, pluralidade, complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreender historicamente. Então a gente percebe que há toda uma relação da nossa cultura brasileira com a cultura africana. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou candomblé, deve considerar que nós temos como alternativa correta, que derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Então a capoeira, o candomblé, que se expressam na nossa cultura brasileira, tem como origem uma relação africana. Então há uma relação entre duas culturas. Então a letra C é mais apropriada. Por quê? Porque se a gente for ver, as outras sempre apontam uma só cultura. Então, igual aqui, a letra A, permanecem como reproduções dos valores e costumes africanos, não só, e os brasileiros também. Perderam a relação com o seu passado histórico? Não. A capoeira, o candomblé fazem relação com o passado africano. Contribui para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual? Não, com certeza que não. Não vai contribuir para o distanciamento, ao contrário, faz com que percebamos que tanto negros e brancos no Brasil têm origem nesse passado. Demonstra a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Primeiro, que não tem nada a ver com os europeus aqui. Está relacionado à nossa cultura brasileira. Tem relação sim com a Europa, com a África, mas não tem nada de complexo nesse sentido. Tem sim a relação cultural. Então as interações entre. Aqui eu peguei uma fala de um dos nossos companheiros aí de jornada na profissão. Então as interações entre a cultura africana com a totalidade das culturas ditas brasileiras é um ponto relevante para compreender os processos que compõem nossa cultura, em vários aspectos. E além de apenas resgatar o passado, entender como nos constituímos é essencial para repensarmos novos modos de existência, bem como valorizar os já existentes. Relembrar, retomar a nossa cultura e o nosso passado faz com que a gente perceba quem somos nós, para onde que nós vamos, né? Isso daí tem uma importância muito grande. A número 2, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Isso daí tem um elemento muito interessante, que é o elemento cultural. Então, as diferenças de raças, elementos aí são culturais, de construção histórica, né? Nós temos um outro texto aqui, esse texto foi do Nelson Mandela, e temos o outro que faz parte de uma música do Gabriel Pensador.
E de pai para filho, o racismo passa em forma de piadas que teriam bem mais graça. Se não fosse um retrato da nossa ignorância, transmitindo a transmissão, a discriminação desde a infância, e o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando. Qualquer tipo de racismo não se justifica, ninguém explica. Precisamos da lavagem cerebral para acabar com esse lixo que é uma herança cultural. Então, todos os dois textos que a gente percebe que faz menção à discriminação racial, que com base neles, né, nas condições históricas aí do nosso Brasil, a gente percebe que tanto um texto como o outro, eles percebem que o racismo ele é resultado de um processo histórico, que pode ser convertido em tolerância racial, na convivência, basta queremos mudar. Então, todos os dois textos mostram que racismo, preconceito, todos os outros elementos aí que contribuem para a violência, para a discriminação, eles são um processo cultural, não nasce, não faz parte da concepção de origem. As outras, você percebe que tem elementos errados, igual o primeiro trecho. É uma característica irreversível. Se é cultural, tudo que é cultural não é determinístico, não é irreversível. Pode ser mudado. Número 2, não há diferenciação legal entre pessoas de cores diferentes. Então, a B é negar que exista esse racismo. E a C, o primeiro trecho indica que a tolerância racial pode ser ensinada. Beleza. Ao passo que o segundo trecho nega que o racismo tem raiz. Não. No segundo trecho da música do Gabriel Pensador mostra que o racismo tem raízes culturais. Então essa palavrinha aqui estragou toda a alternativa. O racismo contemporaneamente não tem vínculo com o passado, com a escravidão, porque foi extinto em 1880. Não, com certeza que não. Tem vínculo sim. Todo o racismo, o preconceito tem um processo histórico. Então aí nós tivemos a correção das atividades e vimos pela cultura africana, principalmente essa cultura Ubuntu, que é importantíssima a gente ter consciência, estudar, aprofundar esses elementos para percebermos a grande ignorância que em pleno século XXI a gente precisa superar. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.